Então vamos lá, vamos falar sobre a sua revolução solar. Aqui está o seu mapa astral de natureza, né? Aqui do lado de fora, você tem o seu lado, sua mandala zodiacal do seu mapa astral. E aqui a revolução solar de como que vai estar relacionado a 19/11/2022, tá bom? Bom, aqui eu vi você mandou pelo WhatsApp, você tem Marte de 7, né? Marte de 7 indica que a casa 7 pode ser sócios ou cônjuge de casamento, né? Então pode ser que essa pessoa seja mais autoritária, seja do jeito dela, né? Então, ou o seu sócio seja mais ativo, mais enérgico, né? Então a gente não cabe a astrologia chutar e adivinhar a vida da pessoa, porque não é muito complexo, né? Mas de toda forma é uma pessoa de certa liderança, de certa opinião muito bem assim colocada, né, de forma de líder ali e de forma que ela gosta de comandar, sem dúvida nenhuma, seja parceiro, sócio ou casamento, tá bom? Marte de 7. Aí dependendo de trânsitos, né, pode ser que tenha rompimento sim, né? Se, por exemplo, se um Urano chega a fazer um trânsito ali relacionado com Marte, pode ser cortes e rupturas, né? Mas vamos falar da sua revolução solar. Aqui a gente vai entrelaçar. Então você inicia a sua mandala zodiacal com casa 1 com casa 4. O que quer dizer? Pode ser que ali você é uma posição importante para a realização de um projeto, né? No caso, assuntos relacionados à família, assuntos relacionados aos pais, porque a casa 4 é a casa natural do privado, do tudo que se refere ao seio familiar, ao âmbito familiar. Pode até ser que tenha alguma mudança de residência ou a compra de um imóvel. Assuntos relacionados à moradia, tá? Que se refere também a imóveis, tá bom? De casa 1 com casa 4. Né? Então vai estar muito focada no assunto de moradia, âmbito familiar, tá? Vamos agora entrelaçar a casa 5 com a casa 2, né? Aqui pode ser que os seus ganhos estejam relacionados de alguma forma, é, relacionado com assuntos artísticos, alguma diversão, alguma coisa que você queira fazer. Tá auspicioso para investimento, finanças, né? Tá auspicioso assuntos relacionados à educação, à especulação, né? Dá para você focar nesse lado, né? Entrelaçando as casas. Pode ser que você queira fazer atividade extra, né? Algum ganho extra relacionado para você complementar a sua renda relacionado a assuntos criativos, né? Você inventar, fazer alguma coisa diferente, alguma coisa de criação relacionado à arte, relacionado pode ser também a coisas que refere a alegrias, diversão, tá bom? Pode ser que você esteja até a especulação financeira também, tá bom? Assuntos criativos, os seus ganhos pode ter um extra relacionado a isso, tá bom? Se você quiser estar auspicioso para isso. Aí a gente vai entrelaçar a casa 6 com a casa 3. Então você vai estar com a mente bastante preocupada com a saúde, porque a casa 6 é a casa da saúde e a casa 3 é uma casa de cotidiano, né? Então, pode ser que tenha assim aquelas doencinhas do dia a dia, sabe aquelas gripinha, pequenas doencinhas chatinhas do dia a dia. Isso pode acontecer, tá bom? Pode ser também relacionado a essa casa 3 viagens curtas relacionadas ao trabalho. Sabe, se locomover bastante relacionado ao trabalho, também está focado a isso, tá bom? A casa 6 com a casa 3. Aí a gente vai entrelaçar a casa 4 com a casa 7. Então pode ser que tenha algum processo judicial, alguma coisa que estava pendente pode se resolver ali, né? Assuntos de papéis relacionado a parceiros, cônjuge,
aquilo que você se afiliou, aquilo que você tinha como parceria ou tem como parceria, né? Então pode ser que você aqui tá bem notório isso, assim, né? Então, alguma coisa que estava pendente, né? Ou algum tipo de contrato, alguma coisa de contrato que você tinha, é, pode se resolver, tá bom? Termine, acabe, né? Relacionado a alguma coisa que termine relacionado ao contrato que estava vigorando durante muito tempo, né? E também para quem se separou também, né? É uma época de consolidação, de divórcio, porque a casa 4 finaliza, né? E relacionado com a casa 7, tá? E a gente vê logo Marte aqui no seu mapa astral aqui, né? Que o seu Marte tá aqui, então a sua revolução tá entre casa 7 e casa 4, tá bom? Se você tem alguma desavença, se você tem alguma rixa relacionado a alguém ou ao seu cônjuge, porque casa 7 ou parcerias, alguma coisa de tretas, né? Finaliza, acaba, tá bom? Dando um desfecho para isso, né? Pode ser também relacionado à sociedade, tá? Que eu, né, poderia não saber que você se separou, eu poderia não saber que você era casado, você poderia ser solteira, né? Eu sou solteira, então você vai falar, casa 7, não, eu não sou casada, mas se refere a tipos de parcerias que eu quero me associar, que eu tenho algum tipo de ligação, tá bom? Casa 8 com a casa 5. Aqui, os relacionamentos afetivos, a casa 5 é namoro, lazer, passeios, né? Então aqui vai estar bem ativa essa casa, tá? Relacionado afetivo, sexual, né? Então vai estar bem acentuado nesse período, tá bom? E aqui fala também sobre especulação financeira também, quem trabalha com isso. E aí a gente vê, realmente é isso, porque a gente olha a Vênus aqui de casa 8, a gente vê um Sol, porque quem é o dono é a Revolução Solar, é o nome que fala, né? Então você vai estar realmente focada nessa parte de namoro, de assim, de alguém do outro, né? A casa 7, que o Sol tá na casa 7 indo para 8, né? Então você vai estar bastante ligada referente a coisa de ter alguém, né? Se você tem alguém, vai estar bem aquecida essa parte sexual de namoro, essa coisa de, né? A Vênus está lá, na casa 8, né? A gente vê também ali o seu cotidiano, ali as conversas relacionadas a isso, porque a Vênus a Vênus não, Mercúrio é notícias, né? Mas espera que essa casa 8 tá bem importante, porque a gente olha aqui o entrelaçamento, né, de casa 5 com casa 8, a gente olha aqui também, já meio que confirma. Então, que a gente pode dizer dessa casa 8 também? É, aqui, a gente pode dizer que pode ser coisas relacionadas a ganhos financeiros, relacionado a grupos, a projetos, é, pode ser também dinheiro. Porque assim, ó, deixa eu explicar o que essa casa. Aqui é a casa onde a pessoa se associa e casa e namora. Aqui é namoro, tá? A casa 5 com a casa. A casa 5 com a casa 8, né? Aqui é a parte de romance, de namoro e tal. Essa casa 8, a gente está querendo dizer que aqui tem a ver com o lado sexual, de extrema importância, porque o Sol está ali, né? Então vai ser muito importante para você essa parte de namoro, de romance, se você já é casada, vamos supor que você, né, já é casado, vai estar aquecido, vai estar dando muita importância para essa parte.
Se você é solteira, vai esquentar essa parte relacionada nesse sentido, tá bom? E pode ser também que seja alguma coisa relacionada à herança, mas eu vou voltar aqui, tá? Vamos primeiro finalizar, aqui eu já falei casa 5 com casa 8 relacionado a isso, né? Significa que você vai ter bastante ênfase nessa parte de namoro. Agora vamos colocar a casa 6 com a casa 9, tá? Casa 6 com a casa 9 é o entrelaçamento do seu mapa astral com a revolução solar. Aí a gente automaticamente vai olhar a Lua. A Lua também é muito importante, né? Quando a gente vai olhar a revolução solar, sempre a gente vai olhar os quadrantes, tá? A gente vai olhar ascendente, fundo do céu, a casa 7 aqui, né? E a casa 10. Sempre é muito importante a gente olhar sempre os quadrantes que tá ali, que planeta que tá lá, né? Então, aqui a gente vê a Lua, né? A Lua fala das nossas emoções diárias e corriqueiras, né? Do nosso dia a dia ali, né? Do que a gente está sentindo, do que a gente deseja, né? Do que a gente tem aquela vontade, assim, né? De realizar, né? Dos nossos sentimentos, né? Então vamos lá, a casa 7... Casa 6 com a casa... Deixa eu só dar uma parada aqui que eu vou ver o que essa lua tá querendo dizer. Casa 6 com casa 9. Ó, aqui a gente vê uma oposição, né? A gente vê uma oposição na sua revolução solar da lua de casa 6, né? O que a lua quer dizer? Então, se você lida, né, com... certo? Se você pode ser, ou você lidar com empregados, ou você ser uma pessoa relacionado ao cotidiano, rotina ali de empregada. Você como uma pessoa servindo, porque a casa 6 é a casa do servir, né? Então, e casa da saúde também. Então, aqui pode ser relacionado a empregados, no geral, comércio, instabilidade, assuntos nesse período, porque a lua é tudo instável. Onde está a lua é de maneira que está uma coisa e depois fica outra, né? Tudo que se refere à lua passa muito rápido, né? A lua não é uma coisa muito fixa, né? Então, relacionado ao emprego também, relacionado a mulheres, né? Com influências femininas ali, né? Certa instabilidade, incertezas e pode trazer um pouco de insegurança relacionado ao trabalho que você está, tá bom? Do que você executa. A saúde pode estar um pouco mais enfraquecida ou problemas ginecológicos, problemas femininos relacionados a mulheres, tá bom? Pode ser também tanto relacionado a você ou mulheres do seu trabalho ou a sua mãe, digamos assim, né? Pode ser relacionado a assuntos femininos, algum probleminha ali de saúde, tá? Alguma instabilidade, mas nada demais. É coisa de rotina, de corriqueiro, tá bom? Assuntos ginecológicos, assuntos femininos relacionados a mulheres, tá? Pode ser também aqui indicando que você tem chefes mulher, que você vai lidar com mulheres na sua rotina do seu trabalho, do seu dia a dia, tá bom? Aqui o entrelaçamento entre casa 7 com casa 10, aqui é a sua situação profissional, porque assim, aqui é o teu mapa astral, tá? Lembrando, e aqui é a tua revolução solar. Então tá entrelaçando de todas as formas a sua situação profissional, pode estar na dependência relacionado à parceria, pode estar relacionado a sócios ou ao cônjuge, né? Então, mas de todas as formas, o que vai concluir ali, né? Aqui, dessa casa 10 com a casa 7, de todas as formas você vai se expor mais socialmente e profissionalmente, independente de qualquer coisa, tá? Porque como que eu posso dizer? Não tem... O planeta, apesar que o Sol tá aqui, né? De todas as formas, se tem alguma coisa ligada a parcerias ou alguma coisa relacionada ao casamento,
do cônjuge, alguma coisa assim, é uma maneira que você vai tocar adiante, você vai ter vontades, porque o sol é onde a gente direciona a nossa ação. Então, de todas as formas, você vai dar direcionamento para essa questão profissional de carreira, independente, porque o sol ele brilha, ele é independente, ele vai lá e faz. Independente se você tem alguma ligação relacionada de parceria com alguém, você vai tocar isso daí de maneira você vai dar importância, porque a revolução solar é onde o sol está. Então aqui você já vem de casa 7 com casa 8. Você já está entrando já relacionado, tem a ver até com as finanças do cônjuge, ou finanças de parceria, coisas relacionadas a que você teve ou tem, né? Independente disso, você vai tocar de maneira social e você vai se expor de maneira profissional, tá? Essa vontade de relacionado ao topo, a posição social, a sua carreira, tá bom? Independente de qualquer coisa, você vai tocar isso, tá? Ó, aqui a casa 8 com a casa 11, né? A gente pode ver, tá positivo, né? Interlaçando, se tivesse negativo, sim, aí você teria algum probleminha com amizade, mas ao contrário, pode ser que você tenha ajudas e suportes ali relacionado a grupos, tá? Relacionado a amizades, as pessoas te dando uma força, ó, faz isso, tal, você pode contar com pessoas, na verdade, a gente, para ter ascensão, para ter tudo que se refere a sucesso, a gente precisa dos outros. A gente precisa de divulgação, dos amigos. A Casa 11 também pode até falar de projetos também que você queira fazer. Então, se você fizer um negócio de sucesso sozinho, a grande chance de não dar certo. Mas se você conta com as outras pessoas, né, com amigos, pessoas que você possa contar, com grupos, ao coletivo, é interessante. Então, aqui está de maneira positiva relacionado a isso, tá bom? Casa 7 com a casa... Aliás, a casa 8 com a casa 11. Aqui a casa 9 com a casa 12. Aqui já é o seu mapa, né? Aqui atrás, né? Com a casa 9. Casa 9 com a casa 12. Então, pode ser que seja um ano de cansaço mental, né? Para quem estuda, para quem faz algum tipo de curso, estuda, é um ano que não é tão favorável, no sentido de que não vai render muito. Sabe quando você se distrai, fica cansado, né? Então, aprender para você vai ser muito trabalhoso. Quem tá, você vai, concurso público, a pessoa que queira ter o rendimento através dos estudos já não é interessante, tá? Porque a casa 9 fala de estudos, com a casa 12 fica confinado. A não ser que se você estude de maneira sozinha, solitária e assuntos ocultos no sentido da espiritualidade ou assuntos mais confinados no sentido, como que eu posso dizer, assuntos místicos, esotéricos, aí é interessante. Mas assuntos, contabilidade, assuntos que se referem a coisas mais complexas, de cálculos, estudos para concurso, coisas não está favorável, mas assuntos que você estuda sozinha, porque a casa 12 é uma casa mais confinada, você está sozinha ali lendo coisas relacionadas a místico, esotérico e espiritualidade, aí é favorável, tá bom? Aí a gente olha a revolução da casa 11 com a casa 2. A casa 2 com a casa 11. Aqui você vai ter muita esperança de você querer acertar algumas coisas relacionadas a dificuldades financeiras. Aqui você vai querer consertar. Você vai querer ter uma situação de virada, vai ter esperanças nesse sentido, de querer acertar a sua situação e dificuldade financeira. E você vai conseguir concretizar isso através de esperanças e auxílio dos amigos, tá? Porque aqui tá falando, ó, Vênus, casa 11, aqui já, de fato, alguma coisa, alguma ajuda, alguma... que nem eu te falei, né? Você vê que uma coisa meio que confirma a outra, né? Tava dando aqui, relacionado a isso, essa parceria, né? Então,
realmente vai ser muito interessante esse assunto para você, tá? De querer consertar as coisas. Aqui o entrelaçamento da casa 12 com a casa 3. Aqui pode ser algum aborrecimentinho do dia a dia, porque casa 13 é a nossa casa do dia a dia, né? Do que a gente se locomove, do que a gente fala, do que a gente escreve, do que a gente acorda todos os dias para fazer as coisas, né? Que é a casa 3. Então pode ser que tenha algum aborrecimentozinho referente a parentes, tá? Irmãos, parentes ou vizinhos, tá bom? Vou ter que aprender a conviver diplomaticamente com essas pessoas. E aqui não está favorável no sentido de viagens, tá? Não tá muito interessante nessa parte de viagem. Alguma coisa, um aborrecimentinhozinho referente a isso, tá? Referentes a viagens não tá favorável para você. Inclusive até questão de viagem internacional também, tá? No caso de rotina, se for viagens relacionadas a trabalho, que eu te falei que pode acontecer, viagens relacionadas a trabalho de rotina, pode ser que tenha algum contratempo ali, tá? Relacionado a viagens internacionais, não mesmo. Casa 9 com casa 12 não é favorável para viagens ao estrangeiro, tá bom? É coisa, tudo que se refere a casa 9 é a casa da expansão, inclusive a casa do internacional, do intelecto, curso, universidade, né? Então não está favorável essa coisa no sentido de expansão. Agora, o confinamento, sim. Se você quiser estudar, que eu te falei, de maneira mais confinada, mais sólida, mais alone, sozinha ali, estudando determinados assuntos também, não são todos, porque é casa 12. Então, assuntos místicos esotéricos está liberado, pode estudar à vontade. Agora, assuntos que referem a coisa mais burocrática, sim, que você tem que prestar prova, prestar curso, concurso, aí fica mais complicadinho, tá bom? Tem que demandar muito esforço e muita força de vontade se você quiser seguir nesse sentido. E viagens ao estrangeiro eu tinha falado também, tá bom? Então vamos lá, agora vamos falar sobre os planetas relacionados ali nas casas, né? Então, olhando aqui o Sol, ele está de maneira positiva, tá? Se fosse de maneira negativa, pode ser que o cônjuge, né, o dinheiro do cônjuge pode estar em crise ali, relacionado às finanças, e vai te afetar. Mas o caso está fazendo o aspecto positivo, né? Então, aqui pode ser relacionado de saldar dívidas, tá bom? A Lua na 6, aqui eu já tinha te falado, né? Relacionado às mulheres, relacionado ao seu cotidiano, né? Pode ser algum tipo de doencinha ginecológica, doencinhas no âmbito feminino, né? A saúde vai estar um pouco mais instável, né? E ali você pode ser que você lidar com influências femininas na sua rotina, tá? Uma chefe, enfim. O Mercúrio na casa 8. O Mercúrio na casa 8, aqui talvez você tenha que lidar com contratos, assuntos burocráticos referente à herança, dinheiro de alguma sociedade comercial ou através relacionado das parcerias que você fez, né? Ou através do dinheiro do cônjuge, no caso. Então, é um assunto ali relacionado a isso, tá? Há novidades ali no sentido de notícias, né? Notícias. Onde tem Mercúrio, a gente vê notícias. Relacionado também a assuntos de estudos místicos e esotéricos também, né? Então, é um bom ano para estudo, se você quiser estudar Mercúrio é mente, né? Assuntos esotéricos, então, beleza, tá de boa esses assuntos. Pesquisas, né? E aqui pode ser que, por ser uma casa 8, é uma casa mais de crise, né? Mas ainda bem que não tem nenhum aspecto negativo. Então pode ser que tenha aquelas flutuações ali de situações financeiras. É assunto financeiro, não tenha dúvida, né?
que afeta a vida de ambos, né? Você sendo casada ou você sendo solteira, separada ou sócio de alguém. É um assunto em pauta aqui relacionado, inclusive, até acordos, contratos, papéis e que se refere a notícias nesses assuntos, tá bom? Aí a gente vê aqui Marte de casa 2, né, da sua revolução solar. Aqui você vai estar mais energética, audaciosa, né? Você vai estar com vontade de direcionar coisas relacionadas a finanças, investimentos ousados, coisas que você queira realmente com ímpeto, com entusiasmo, né? Só que cuidado com o excesso de otimismo, né? Porque Marte ele é muito impulsivo, né? Então gastar demais, né? Eu vou fazer tal coisa, já vai já sem estudar, sem planejar. Então, é muito útil você saber lidar com o dinheiro, tá bom? Com os gastos exagerados, pode te levar com um certo prejuízo ali, né? Sabe quando não pensa, vai lá e faz? Então, só tomar cuidado com isso, tá bom? Porque Marte ele é muito impulsivo. E controlar a alimentação, né? Porque como a gente está falando de casa 2, a casa 2 é a casa natural de Touro, né? Aí pode ser que você esteja ansiosa, comendo rápido demais, né? Comendo querendo comer rápido, às vezes para matar a fome, você pega qualquer coisa para comer rápido. Sabe? Marte dá esse tom de tipo tudo muito rápido. Então vai lá, tá com fome, pega qualquer coisa e já vai comendo, né? Porque é a casa de Touro, né? Então rege isso. Então a alimentação e comer demais, até por ansiedade também, tá bom? Ou tá com fome, em vez de fazer uma comida bem assim, mais estruturada, vai comer qualquer fast food, entendeu? De maneira rápida. E de exageros também, tá bom? Aí a gente vai olhar também Júpiter na casa 12. A gente vai olhar Júpiter ali na casa 12 já, quase indo, né, pra casa 12. Aqui, a casa 12 já é uma casa um pouco mais confinadinha, né? Como eu já tinha te falado. Aí, o que vai acontecer? Aqui, Júpiter, aqui você vai estar mais recolhida, né? Você vai estar, um bom período para assuntos filosóficos e esotéricos, como eu já tinha te falado, tá bom? Porque aí tá confinadinho numa casa 12, né? Ele tá meio que tá auspicioso para isso, para você expandir tudo que se refere a assuntos da espiritualidade. Aí tá bem legal pesquisas e estudos que você fique sozinha, não em grupo, tipo sala de aula, por exemplo. Não, você vai conseguir fazer isso sozinha. É mais produtivo você fazer isso sozinha do que numa universidade, num curso com muitas pessoas, com um monte de gente fora, tá? Não o coletivo, mas mais confinado, tá bom? Júpiter de casa 12 é recolhido, é mais recolhimento, tá bom? E só aqui prestar atenção na saúde do fígado e circulação arterial, tá bom? Agora falando desse Saturno aqui de casa 10, você vê que ele já está de encontro com o seu mapa astral, né? Ele basicamente ele tem o encontro aqui, né, do astro da sua revolução solar com do seu mapa astral. Então, esse Saturno no mapa ele tem o amor e a dor, porque ele tem como prêmio o esforço e o trabalho, a recompensa da durabilidade e da consistência. Agora, traz as dificuldades. Então, para a gente poder ter ascensão, inclusive profissional na carreira, em qualquer coisa que a gente queira fazer, a gente passa por dificuldades. Ninguém chega no topo como a casa natural de Capricórnio, que é Capricórnio e a casa 10, ninguém chega no topo sem passar pela dificuldade, né? Pela maestria dos erros e acertos, né? Então, como se esse Saturno aqui, ele vai te cobrar bastante. Falou, olha,
Você quer ter estabilidade profissional? Então, você vai ter que trabalhar muito e duro para isso. Então, no lado mais negativo, pode ser que esteja mais estagnada essa parte de carreira, mas por outro lado também te traz estabilidade, né? Então, como eu te falei, pode ter alguma dificuldade, algum obstáculo exigindo mais esforços da sua parte, esforço para ser vencida. Então, essas dificuldades, né? Você tem que se esforçar muito. Então, a sua vida social você vai contar com poucas pessoas ali. Você não vai estar muito Saturno de 10 relacionado à carreira, você não vai estar tão expansiva assim, né? Vai estar mais recolhido que o normal, vai estar mais caseiro e preocupado com o trabalho, né? Então, é importante você dar atenção para essa parte de carreira, aonde você quer chegar, aonde você quer estar, né? Então você vai contar com poucas pessoas ali, pessoas mais confiáveis e sólidas que você pode contar. No sentido social, eu digo, no sentido social e profissional, de todas as formas, no âmbito geral, vai estar mais recolhida, tá bom? E só prestar atenção na saúde relacionado a um dos pais, porque a casa 10 se refere também, casa 4 e casa 10, né? Tem astrólogo que fala que casa 4 é considerado a mãe, tem astrólogo que fala que é considerado o pai. Independente, tem gente que associa independente, tá? Casa 4 é familiar, não tem jeito, é o lado da moradia, o seu lado mais privado. E a casa 10 pode ser um dos pais, tá? Porque tem astrólogo que fala que é a mãe, tem astrólogo que fala que é o pai. Mas independente disso, casa 10 se refere à carreira, topo, da onde eu quero estar, né? O que a sociedade me vê, e um dos pais, Saturno ali, né? Pode ser o pai ou a mãe ali relacionado à saúde, tá bom? Só prestar atenção relacionado a isso. Aí a gente vai olhar Urano de casa 1. Urano de casa 1, aqui, Urano de casa 1 tá querendo dizer o quê? Que você pode ter imprevistos, né? Coisas inusitadas e imprevistos, né? Relacionado à carreira, tá? Algumas situações aí. E talvez você descubra interesses em coisas diferentes e originais, como astrologia, por exemplo, estudos místicos e esotéricos, assuntos diferentões, sabe? Aqui você tem que só tomar cuidado para ser mais calmo e prudente, e a tendência de ficar agitado, tá? De ímpeto, de correr demais, até de acidentezinhos, assim, coisas de imprudência que faz sem pensar. Urano, ele é todo, vai lá e faz, sabe esses imprevistos que acontecem? Né? Então, agitação e nervosismo, ali tem que manter mais a calma, porque tá ligado ao seu ascendente de casa 1, tá? Então, aqui você vê que tem uma quadratura. Então, só tem que tomar cuidado com isso. Netuno de casa 11. Netuno de casa 11 se refere, aqui a gente olha como o planeta sentado ali nessa casa. Então, só tomar cuidado para não se iludir. Quando você quiser fazer alguma coisa relacionada a grupos, ao coletivo, ao social, né? Então, só tomar cuidado com se iludir antes de ver bem direitinho, tá bom? O que você quer fazer, tá? Mas como tá positivo aqui, né? A gente olha aqui com essa parte relacionado a amigos, também em grupos, né? Então pode ser que sim, que só você. Onde tem Netuno, independente de ser positivo ou não, tá? Independente, pode ser que esteja muito cheio de flores, né? Mas tá bom, tá? Fica tranquila que é um aspecto positivo, mas independente, só para você ter bem clareza, né? Com que você faz aí os acordos e parcerias aí relacionado a grupos, relacionado a projetos, a sonhos e aspirações também, tá bom? A casa 11 é sonhos e aspirações, também quer dizer isso. Então, aqui tá falando que essa parte de
de uma colaboração relacionada a isso, né? Com amigos, né? Então, de novo, né? Tá falando aqui, né? Mas independente, só por ser Netuno ali, é bom você ter clareza naquilo que você está fazendo relacionado a projetos, tá bom? Aí a gente vê Plutão de casa 10. A gente vê Plutão de casa 10, então talvez você se descubra fazendo algum sucesso repentino do nada, que nem você imaginava, né? Porque Plutão, ele tá de maneira positiva aqui, inclusive, tá? Ó, ele tá fazendo aqui, ó, legal. Então, pode ser que você, ali você esteja mais no sentido de sofrer alguma reviravolta, no sentido importante de carreira, porque é casa 10. Pode ser que você do nada se veja direcionado a alguma outra coisa, alguma outra posição, alguma coisa, e bem marcante, tá? É uma virada ali, né? Então, alguma mudança importante no sentido de carreira, tá? Uma coisa totalmente diferente. Você fazia uma coisa e depois vai lá e faz outra. Tipo assim, completa, fala, não quero mais. E começa algum projeto, ou algum projeto novo, totalmente diferente, ou alguma coisa que você diria como perdido, como sem esperança de você tocar, e você vê renascer uma esperança com ótimos resultados, né? Falou assim, nossa, eu acho que isso não vai dar certo. Ai, nossa, um sonho que ficou lá atrás. Aí de repente fala, não, peraí. Aí você pega do nada, renasce das cinzas e começa a dar certo. Alguma ideia inovadora relacionada à posição, à carreira, tá? Então, tá interessante nesse sentido. Que você nem esperava, né? Ou uma mudança de setor do seu trabalho, ou algum projeto, alguma coisa boa no sentido de carreira, tá bom? Aí, pra gente finalizar a revolução, esse vídeo eu vou parar por aqui, eu vou iniciar o outro que é com trânsitos, a gente associa os dois, tá bom? Que é o céu do momento, que é que você está hoje relacionado aos trânsitos, tá bom? Que aí pega tipo período de meses e tal. Aí eu vou já iniciar o outro, tá bom? Também para não ficar muito longo.